Cada canção, uma celebração da fé que constrói laços entre diferentes povos e culturas. Sucessos traduzidos para o português com novos arranjos, interpretados por grandes nomes da música católica. Adquira já o seu CD Jovens em Canção, 123186-2600 ou loja.cançãonova.com. O Brasil inteiro sintoniza. Minha família foi transformada. Canção Nova. Estamos na terceira semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na terceira semana. Você que não tem o boleto, ou até mesmo já contribuiu, mas quer fazer o seu algo a mais e não tem mais o seu boleto, você tem a opção do depósito identificado, que somente pode ser efetuado na agência do Banco do Brasil. Vamos à luta para alcançarmos os 100% na evangelização. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% depende de você. Tem novidade na web. Acesse todo o conteúdo da Rádio Canção Nova pelo nosso canal radio.cançãonova.com. radio.cançãonova.com. O endereço da Rádio Canção Nova, radio.cançãonova.com, na web. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A gente se emociona de falar, de ver a fidelização, a confiança que as pessoas têm na Canção Nova. Então, nós precisamos mesmo contar com toda a ajuda de vocês para que toda essa obra seja executada com tudo aquilo que ela foi planejada, com tudo aquilo que ela foi desenhada no papel. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rede Canção Nova de Rádio. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Rádio América, para toda a Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova essa que atinge todo o nosso querido Brasil. Rede Canção Nova essa que não tem propaganda comercial, não tem patrocínio comercial, não tem absolutamente nada. A manutenção desse trabalho acontece exclusivamente através da sua doação. Você, eu, todos nós, através do boleto bancário, através do débito automático ou até adquirindo os produtos da Canção Nova, essa é a renda que mantém todo esse trabalho maravilhoso que há mais de 30 anos atrás o Monsenhor Jonas Habib começou. Então é importante que nós mantenhamos esse trabalho, mantenhamos toda a rede de comunicação da Canção Nova em ordem, porque o programa Mais Saúde, por exemplo, é um programa de utilidade pública. Nós levamos a você informações sobre a sua saúde. A doutora Gisela Savioli, às terças, quartas, a doutora Gisela Savioli, todos os dias agora, a partir da meio-dia até meio-dia e meia, leva informações sobre nutrição para vocês. E aos sábados eu, aqui, Roque Savioli, faço esse tipo de trabalho para vocês, justamente levando informações. Sabe aquela informação que às vezes você não teve oportunidade de perguntar para o seu médico? Ou às vezes aquela informação que o seu médico nem permitiu que você perguntasse, não é? Isso acontece. Ou às vezes você ficou com vergonha de perguntar. Esse tipo de informação nós levamos até você. E esse trabalho de utilidade pública é remunerado através da sua doação. Então, eu acho que não é um favor que você faz, que eu faço, fazendo a minha doação para a Canção Nova. Não, é uma obrigação. Porque a gente dá essas informações, tanto de saúde física, como todo, vamos dizer, o aconselhamento espiritual que os padres da Canção Nova fazem, que os missionários fazem. Isso é importante, a gente tem que manter. E para manter, infelizmente, a gente precisa de dinheiro. E dinheiro a gente precisa dar, a gente precisa oferecer. Bom, hoje eu tenho o grato prazer de estar aqui comigo um amigo, uma pessoa que eu já conheço há anos, e é uma pessoa que conhece muito o assunto que hoje nós vamos falar, sobre o envelhecimento saudável. Está aqui comigo o Humberto Pierre. O Pierre, ele é professor livre-docente em geriatria pela Faculdade de Medicina da USP e doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Ele tem vários cargos e hoje ele é o diretor do serviço da unidade de cardiogeriatria do INCOR, do Estudo de Coração, o lugar onde eu trabalho, nós trabalhamos juntos e hoje ele é meu chefe. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, Pierre, e eu tenho certeza que esse povo todo do nosso querido Brasil vai se engrandecer muito com suas informações, porque você sabe, envelhecer é difícil. O envelhecimento é uma coisa que todo mundo fica fugindo. Existe um tabu muito grande sobre envelhecer, né? As pessoas acham que envelhecer é uma coisa do outro mundo. E não, envelhecimento é uma coisa natural e normal. Bom dia, boa tarde, né? Já, doutor Pierre. Boa tarde, doutor Roque. Boa tarde, senhores ouvintes. Realmente, envelhecimento é uma coisa temida por grande parte da população. Entretanto, existem muitas maneiras de nós envelhecermos de modo saudável. E nós vamos conversar aqui com os senhores quais as maneiras que nós podemos utilizar ou quais os caminhos que nós devemos percorrer para envelhecermos de modo saudável. Bom, Pierre, é muito bom estar aqui com você. Você sabe que nós falamos, por exemplo, para Rádio Canção Nova AM 1020 de Cachoeira Paulista, São Paulo, Rádio Canção Nova AM de Bauru, Rádio Canção Nova de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, Rádio Canção Nova de Paulínia, São Paulo, Rádio Canção Nova do Coração de Maria, em São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Eu aproveito para mandar um abraço para nossa querida amiga Miriam Rios, que está lá no Rio de Janeiro, capitaneando toda essa parte, essa missão da Canção Nova, e também na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, defendendo todos os valores da vida humana. Queria mais dar um grande abraço para Miriam Rios, lá do Rio de Janeiro. Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, de Campos de Goitacazes. Rádio Canção Nova de Gravatá, em Pernambuco. Rádio Canção Nova de Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Rural de Natal. Rádio Canção Nova São José de Itabuna, na Bahia. Rádio Canção Nova de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, no Paraná. Você sabe que nós temos uma audiência muito grande no Paraná, em Curitiba principalmente. Quero mandar um abraço para o povo curitibano e também para o povo da Rádio Canção Nova Esperança, de Nova Esperança, do Paraná. Rádio Canção Nova do Coração de Jesus, em Palmas, do Tocantins. Rádio Difusora Bom Jesus, de Cuiabá. Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília, Distrito Federal. E a Rádio Ativa 1180 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então veja bem, o Brasil todinho espera hoje essas informações. E você pode, meu amigo, minha amiga, você pode mandar um e-mail para cá, fazendo umas perguntas para o Dr. Pierre. Você pode mandar através do endereço eletrônico america@cançãonova.com, america@cançãonova.com, ou você pode acessar o blog e nos assistir ao vivo através da internet. Ouvir e nos assistir ao vivo através da webcam que aparece no blog. E é o blog.cançãonova.com/América. Mas já temos umas perguntas aqui para você, Pierre. Você sabe que durante a semana a gente passa vinhetas, né? São passadas vinhetas ao ar e as pessoas, os ouvintes, já vão mandando as perguntas. A pergunta que eu venho aqui é a seguinte: o que é a terceira idade? Quando a terceira idade chega? O que a sociedade pensa da terceira idade? Bom, terceira idade é um termo utilizado para não chamar os indivíduos pertencentes às classes de maioridade de velhos. Então, chamam os indivíduos de pertencentes à terceira idade. Eu acho que é um termo pouco adequado, como a melhor idade, a boa fase da vida. São termos pouco adequados. Nós devemos encarar os indivíduos com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento e os indivíduos com mais de 65 anos nos países desenvolvidos como indivíduos idosos mesmo, Roque. Idoso não é um termo pejorativo. É só levar nesse sentido. É só levar nesse sentido. Qual a sua melhor idade? A melhor idade é a que eu vivo. Que vive agora, no momento, é claro. A melhor idade é essa. Terceira idade, se eu considerar de 0 a 10 a primeira idade,
de 10 a 20 a segunda idade, a terceira idade é de 30 a 40. Exatamente. Então, terceira idade, isso é um termo enganoso. Eu também acho que É também muito já é a enganoso. terceira, então você vai ter. Será que vai ter a quarta? A Porque não quinta. tem a quarta, né? Então fica A ruim. quinta. Então, Então é um termo que não é muito adequado. Nós devemos chamar os nossos indivíduos pertencentes a essa faixa de mais de 60 anos, mais de 65 anos, de indivíduos idosos. é que é Somente. difícil, né? Esse que é o problema. Veja, aconteceu comigo isso. Eu, a primeira vez que eu cheguei, depois que eu fiz 60 anos, que eu cheguei num lugar e falei, bom, eu posso comprar o ingresso do cinema mais barato, né? Você sabe que me deu um choque, assim, né? Você tem um treco, fala, pô, eu tô entrando para uma idade agora mais avançada. Mas é bobagem isso. É bobagem, é Bobagem. completamente bobagem. Porque existem dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento biológico, que é o envelhecimento do corpo. E ele pode ser de várias maneiras, dependendo do estilo de vida do indivíduo. E o envelhecimento cronológico, que é quantos anos de vida o indivíduo tem. Eu tenho indivíduos com 70 anos de idade que têm um corpo biológico, de 50 a 60 anos. E tenho indivíduos de 50 anos que têm envelhecido. Que estão acabados. Acabadíssimos. Depende muito de como você trata, como os seus hábitos de vida. Isso. O genética, que é muito importante, né? Exatamente. Mas aí eles falam também o seguinte, olha, o que a sociedade pensa da terceira idade, né? E quais são as influências ambientais sobre a terceira idade? Quer dizer, essas perguntas são boas para a gente raciocinar e para a gente pensar um pouquinho, né? A sociedade dos países desenvolvidos aceitam muito bem os indivíduos idosos. Por quê? Lá, a população já envelheceu. Então, a grande maioria, vamos dizer assim, boa parte da população já tem mais de 65 anos de idade. Então, o paciente idoso, o indivíduo idoso, ele é muito bem aceito na sociedade dos países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, ainda não há uma aceitação muito grande do indivíduo idoso. Por quê? Ele vai brigar com o mais jovem por trabalho, vai brigar por posição na sociedade, por dinheiro, por liderança familiar. Então, nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, o idoso não é muito bem aceito. No Brasil esse é um problema que ainda existe. Apesar de o Brasil estar se tornando um país não de jovem mais, né? Não. Um país já de pessoas mais velhas, né? Nós estamos atravessando, no momento, uma transição da nossa população. O número de nascimentos caiu, está se mantendo estável, número de nascimento baixo, e com os cuidados de saúde, os hábitos de vida melhor, os idosos estão aumentando. Vivendo mais. O número de idosos está aumentando muito. Agora, o grande problema ainda é o serviço de saúde, que é muito ruim, né? O serviço público ainda é muito deficitário. A gente vê no hospital, né? Você lembra um dia que eu cheguei para você e falei, que eu me sentia um hipócrita total quando eu pegava uma senhora de 90 anos de idade e mandava ela voltar um ano depois para fazer consulta. Quer dizer, isso é um problema do serviço público, né? Terrível. O serviço público, não só de saúde, os serviços no Brasil ainda não estão preparados para atender os idosos. Não estão. Não estão de jeito nenhum. Nem os serviços médicos, nem os transportes públicos, nem os cinemas, os teatros, enfim, os supermercados. Nada está preparado para atender o idoso. E o pessoal tem que se preparar, porque vai ser inexorável esse envelhecimento da população, né? Isso é óbvio, né, que vai acontecer. Não tem dúvida. Nós temos que nos preparar, todos nós, para aceitar o aumento da população de idosos e convivermos adequadamente com os idosos. Agora, Pierre, veja só. O que para você é um idoso saudável? Né? Porque todo mundo fala, pessoa de idade está cheia de doença, né? Agora, a gente vê que não é bem verdade isso. Né? Não. Que a doença acontece no idoso como... É claro que o idoso tem mais possibilidade de ficar doente. O idoso tem mais propensão para algumas doenças, principalmente para doenças do aparelho cardiovascular. As modificações estruturais e funcionais que ocorrem no aparelho cardiovascular do idoso
facilitam o aparecimento de determinadas doenças, como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca. E o indivíduo que consegue, através de ter hábitos de vida saudáveis, ou seja, não fumar, praticar exercício, evitar a alimentação exagerada de comidas, de carboidratos, de comidas gordas, enfim, fazer exercícios físicos, ele vai ter uma idade biológica muito mais saudável do que aquele que não consegue deixar de fumar, de comer, de não fazer exercício, enfim. Essas medidas fazem com que o indivíduo envelheça de maneira saudável. Tem menos doença, né? Menos doença. Isso mesmo, é isso mesmo. Agora, a gente vê que, infelizmente, não existe uma explicação, não existe uma educação da população nesse sentido, né? Que todo mundo fala, tá velho mesmo. E eu vejo isso, por exemplo, que muita gente fala, não vale nem investir, já está muito velho mesmo. Eu acho isso um absurdo muito grande. Eu trabalhei muito tempo, você sabe, na parte de seguro-saúde, dentro do hospital, e eu via os auditores chegarem e falarem para mim assim, olha, vocês estão investindo demais, não vale a pena investir com esse sujeito que já tem 80 e poucos anos de idade. Eu ficava doido da vida, eu queria matar o cara. Um dia eu cheguei para um cara e falei, Pierre, com o auditor, falei, se fosse seu pai, você ia investir ou não? Essa mudança de mentalidade tem que ocorrer. Nós vemos muito frequentemente indivíduos com 75, 80, 85 anos que não têm nenhuma prática de atividade física. Aí você orienta a família para esse indivíduo começar a praticar exercícios físicos leves, depois moderados. E você vê que esse indivíduo adquire uma vida muito mais saudável. A qualidade de vida dele, no término de 3 meses de exercício físico, melhora muito. E qualidade de vida é muito importante para os indivíduos idosos. E você acha que tem idade para começar a fazer atividade física? Não tem. Os indivíduos, independentemente da atividade, existem vários tipos de atividade física. Desde ir para uma academia e puxar peso, e subir numa esteira ou ir na rua e caminhar e correr, até exercícios físicos passivos, até exercícios físicos moderados e leves. Sim. Quanto mais idoso, que nunca fez exercício, mais leve tem que ser o início da sua atividade física. Você tem os exercícios funcionais, né, que pode ser usado em pessoas de mais idade. Porque esse grande problema, você fala, mas eu nunca fiz nada. Agora, doutor, com 70 anos de idade, o senhor vai querer que eu faça academia, que eu faça uma atividade física? Então, existem trabalhos que mostram que o indivíduo, comparando o indivíduo idoso com um outro grupo de indivíduos idosos, um grupo que iniciou o exercício físico e manteve o exercício físico, comparado com um grupo de indivíduos que nunca fizeram absolutamente nenhum tipo de exercício físico, da mesma faixa etária, ao longo de um ano, a qualidade de vida e a independência do grupo que realizava exercícios físicos, era muito melhor do que a do outro grupo sedentário. Então não há idade para iniciar exercícios físicos. O importante é saber o tipo de exercício, né? Isso. Ter uma orientação médica para... Sempre eu digo que é importante o médico receitar, prescrever o exercício para a pessoa, para evitar os problemas que acontecem. Eu acho que para iniciar exercício físico, um idoso com mais de 75 anos, 70 anos, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Então precisa ter o médico, precisa ter a nutricionista, precisa ter um fisioterapeuta. Sem dúvida. E talvez um técnico em educação física. Seguramente, porque assim você faz a coisa perfeita. Perfeita, isso é o ideal. Então vocês vejam só, meus amigos, que o assunto hoje está muito importante, é um tema muito importante, e você pode mandar para cá um e-mail fazendo a sua pergunta, america@cançãonova.com. Você pode acessar o nosso blog, acompanhar o nosso programa através do blog, assistir o programa, né? Que está sendo transmitido também pela Web TV,
pela blog.cançãonova.com/América, ou também, se você quiser mandar um torpedo, uma mensagem fazendo a sua pergunta, você também pode fazer. Você escreve CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, o seu nome e envia para 49.400. Então, CNSP, espaço, mensagem, passa a sua mensagem, escreve o seu nome e manda para 49.400, que o Dr. Pierre vai ter o maior prazer em responder essa pergunta. Mas nós temos uma notícia assim um pouco desagradável, né? Porque no último dia 14 deste mês, um jogador italiano, Piermario Morosini, do Livorno, morreu depois de sofrer um ataque cardíaco durante uma partida da Série B do futebol italiano, que sua equipe jogava contra o Pescara. O jogador de 25 anos caiu de uma forma repentina no gramado aos 31 minutos do primeiro tempo e o árbitro suspendeu a partida e ele teve uma morte súbita. Isso é uma coisa que acontece raramente, mas acontece, né, Dr. Pierre? Acontece. O atleta de alta performance, os atletas profissionais, eles devem sofrer check-ups periódicos e dentro desse check-up, qualquer alteração, e a periodicidade deve ser de 6 em 6 meses ou menor, e qualquer alteração, esse indivíduo tem que ser afastado das suas atividades físicas esportivas. Mas você sabe que o grande problema na Europa é que, por exemplo, eles não fazem esse tipo de exigências de exames físicos como aqui no Brasil. Por exemplo, lá eles fazem os exames só iniciais e não fazem isso aqui. Aqui eles viram e mexem, sempre na pré-temporada eles são analisados fazendo testes de esforço. Lá não fazem isso. Então, via de regra está acontecendo um problema lá. Aqui no Brasil nós tivemos infelicidade de ver, né, um episódio com um jogador do São Caetano no jogo contra o São Paulo. Mas é raro. É raro, né? É raro. Mas com as pessoas de idade não é tão raro assim, né? Acontecer, né? Não. Então, por isso eu lembrei, nós estamos falando de atividade física, né? Veio esse assunto aqui todo desse jogador italiano, que é jovem, mas uma pessoa de idade já tem risco maior se fizer um tipo de atividade física sem controle médico, né? Isso. E a atividade física no idoso, ela não deve ser não deve ser competitiva. O idoso não tem mais reserva funcional nem orgânica para participar de atividades competitivas. Os indivíduos idosos devem fazer exercício físico como se fosse tomar uma pílula de uma medicação. Então, sem competição. E a gente vê às vezes, né, as pessoas jogando tênis aí com uma certa idade, é uma coisa assim que um pouco frequente depois naqueles idosos que se sentem muito jovens, né? Isso é um perigo também, né? Esse idoso que é um jogador de tênis, um nadador, enfim, que um golfista que fazem exercícios físicos de maior intensidade, o cuidado no exame clínico, ao pedir os exames, é tentar checar a parte cardiovascular desses indivíduos para evitar que haja a morte súbita dentro do campo ou imediatamente após o esporte. E o problema é que a maioria desses, pelo menos pela minha experiência, são sujeitos que não querem nem saber de médico, né? Esse que é o grande problema. Mas olha... Na verdade, a população, de modo geral, não quer saber de médico, né? Se sentem muito bem até o problema ocorrer no quintal dele, né? E aí falavam, por que eu vou procurar? Se eu vou procurar, eu acho. Mas ainda bem que acha. Ainda bem que acha. Acha, você resolve. A gente hoje tem condição de resolver, né? A medicina, hoje, ela tem que ter mais esse foco de ser mais preventiva do que curativa. Claro. Quanto mais preventiva, melhor para o indivíduo. Bom, nosso primeiro bloco já está chegando ao final. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos falando sobre envelhecimento saudável. Está aqui comigo o professor Dr. Humberto Pierre, que é livre docente de geriatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que nós fizemos junto esse doutoramento, você lembra disso? Lembro sim. E atualmente ele é diretor da unidade de cardiogeriatria do INCOR. Então mande suas perguntas sobre o envelhecimento saudável, que no segundo bloco nós estaremos respondendo.
mesmo sem entender. Preciso te seguir, seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem que acontecer. Estamos apresentando Mais Saúde. Deus quer muito mais do que tudo que possa impedir. O sorriso do coração. Deus é mais que o medo, a angústia, a tristeza, a dor. Deus é mais de todas as coisas. Ele é o Senhor. Deus cura, santifica, renova, ressuscita, liberta, a Ele é. Estamos apresentando Mais Saúde. Rede Canção Nova. A Rede Canção Nova de Rádio em todo o Brasil. Já estou de volta na sua companhia. Músicas que movimentam o Brasil. Vamos cantar com Monsenhor? Que é festa, que alegria. Uma programação dinâmica. Transmissões ao vivo dos principais eventos católicos. É aqui, na Canção Nova. Tudo isso e muito mais fazem da Rede Canção Nova de Rádio uma potência na evangelização de norte a sul do Brasil. De 20 a 22 de abril vai acontecer aqui na Canção Nova o acampamento para músicos. Padre Fabrício Andrade, Padre Delton Filho, Eugênio Jorge, Ricardo Sá, Dunga, Diácono Nelsinho Correia, Luiz Carvalho e Gil Duarte são presenças confirmadas. Hoje é dia de celebração. Para mais informações, 12-3186-2600. Acampamento para músicos. Dias 21 e 22 de abril aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Cantai ao Senhor uma canção nova. Venha e participe. Formação e pregação. Jesus mesmo disse: eu vim. Aqui, Canção Nova. A Canção Nova apresenta o DVD oracional Livrai-nos do Mal, de Luzia Santiago. Nós precisamos ser homens e mulheres da Palavra de Deus. Gravado ao vivo com participação especial de Monsenhor Jonas Abib. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Padre Fabrício, Eugênio Jorge, Dunga. Nesse DVD, Luzia nos traz momentos de reflexão e testemunhos. Quem deseja ser vencedor aqui, diga eu. Adquira o DVD Livrai-nos do Mal pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600 ou pelo site shopping.cançãonova.com. Não temos receio de ter intimidade com a palavra. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Rede Canção Nova de Rádio. Tem novidade na web. Acesse todo o conteúdo da Rádio Canção Nova pelo nosso canal radio.cançãonova.com. radio.cançãonova.com. O endereço da Rádio Canção Nova, radio.cançãonova.com, na web. O Brasil inteiro sintoniza. Minha família foi transformada. Canção Nova. Programe-se. Programe-se. 6 da tarde. O Terço. Esta é a Rádio Canção Nova. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo. ZYK 512 AM, 1020 kHz. ZYE 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz. ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. De volta a esse é o programa Mais Saúde, falando aqui de São Paulo, diretamente dos estúdios da Rádio América, para toda a rede Canção Nova de Rádio. Hoje o nosso assunto é envelhecimento saudável.
E nada melhor do que o Dr. Humberto Pierre, que é um especialista no assunto, aqui para responder as perguntas e abordar esse tema que é muito importante, um tema que existem vários tabus, né, que fazem com que os idosos sejam segregados até pela sociedade, né? Que parece que depois de 60 anos de idade, depois de 65 anos de idade, você já é um problema para a sociedade. Já é um encosto, como diz aí os nossos amigos aí, nossos irmãos de outras igrejas, né, que dizem, falam muito de encosto, né? Outro dia eu vi um cara, eu fiquei assustado, estava discutindo com o cardeal Dom Odilo sobre esses problemas todos que existem desses programas de televisão dos nossos irmãos aí protestantes, né? Que na verdade não são programas, eu acho que são até programas de humorismo, né? Porque eu estava brincando com ele, dizendo que eu ia chamar aquele pastor, esse pastor que tem dessa igreja mundial aí, como é que chama? O pastor Valdemiro, eu ia convidar o bispo Valdemiro, né? O apóstolo, para ele dar um pulinho lá no hospital, né, Pierre? Que nós temos tanto problema de vaga, que os caras curam tanta coisa, devia passar. Imagina esse cara passando lá na enfermaria e liberando vaga. Ia sobrar vaga para todo mundo, né? Ia ser o delírio. Nossa, maravilhoso. O cara cura remédio. Ele cura até doença que não tem mais, rapaz. Então, realmente. Desculpe o sorriso. Não, mas isso nós médicos, a gente tem. O grande problema do médico, sabe, a gente é muito cético, né? E a gente sempre fala em fé, a gente fica meio assim em dúvida, tudo. O grande problema é por isso, que existe tanta coisa errada, umas fraudes enormes, milagres, qualquer coisa é milagre, caroço que some, caroço que aparece. Isso desacredita, né? Então o médico, ao invés de ver, analisar realmente, a gente sabe que a fé é extremamente importante, que a fé modifica a evolução da doença. Você mesmo, Pierre, como chefe do nosso grupo, você está, vamos dizer assim, tá avalizando o nosso estudo sobre espiritualidade e saúde. Exato. Esse seu estudo, a sua ideia, está sendo tocada por você e pela doutora Ângela Bamp. É o nosso grupo que está fazendo. É o nosso grupo. Vamos começar um piloto agora, semana que vem, a respeito de espiritualidade e evolução de determinadas doenças em idosos. É muito interessante. Que é importante, porque o idoso é aquele que tem mais... estatisticamente está mais perto de espiritualidade, né? Uhum. Porque se acha que vai estar mais perto da morte, então tem todo um contexto cultural. Isso. E quer dizer, a gente vai tentar fazer alguma coisa séria dentro da universidade, né? Alguma coisa séria mesmo, mostrando que é importante o sujeito ter fé, pô. Existem alguns trabalhos, e você sabe disso, que mostram que os indivíduos que têm fé têm uma evolução diferente para algumas doenças graves. Mas tudo isso não foi mensurado. Nós estamos utilizando, por sugestão sua e da Ângela, alguns questionários que são validados do ponto de vista médico e vamos tentar mensurar a intensidade e o valor da fé na evolução de algumas doenças cardiovasculares. E esse assunto é muito importante, muito interessante e a gente vai apresentando assim, todos os sábados eu falo alguma coisa sobre isso. Porque muitas pessoas que nos ouvem são profissionais de saúde, sabe? Tem vários e vários colegas que nos ouvem, vários nutricionistas que nos ouvem, fisioterapeutas, todo esse pessoal multidisciplinar, como você falou, realmente é importante que haja esse conceito de uma forma geral. Mas, Pierre, falando sobre idoso, falando sobre doenças dos idosos, o que você vê de mais frequente nos idosos? Principalmente com relação à queda. Que eu acho que é a coisa que mais assusta, né, a pessoa de idade. Levar um tombo e ficar com a perna quebrada e ficar imobilizado, que é muito comum. Muito comum. É muito importante que durante o nosso envelhecimento, é muito importante nós sabermos que durante o nosso envelhecimento nós vamos perdendo reservas. E uma das coisas que nós perdemos é o equilíbrio. É muito importante o indivíduo idoso, volto a falar, fazer exercício para manutenção do equilíbrio. Outra coisa importante é a força muscular nas pernas, porque durante o processo de envelhecimento nós vamos perdendo fibras musculares e é muito importante a manutenção da força dessas fibras musculares para nos dar forças para uma boa caminhada. E o exercício físico
é o fator mantenedor das fibras musculares. E uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar, que os idosos vão tendo osteopenia. Ele vai perdendo o osso, vai perdendo a calcificação dos ossos. Isso tudo facilita o desequilíbrio. A falta de força muscular e a osteopenia facilitam as quedas. E quedas no idoso osteopênico é igual a fratura. E fratura de colo de fêmur, principalmente, é igual a cirurgia. E a mortalidade nessa cirurgia e a morbidade continua sendo alta. E além do que o grande problema é que depois que o paciente vai para casa, ele precisa ter acompanhante para cuidar. E eu acho que é um outro aspecto importante, porque a quantidade... Eu estava lendo uma estatística que é enorme, a quantidade de pessoas acima de 70 anos que vivem sozinhas e que não tem ninguém para ajudá-las. É uma coisa séria. O cuidador, a importância do cuidador, né? Nós temos aquilo que a gente estava falando no começo do programa, Dr. Roque. Nós temos idosos saudáveis e temos os idosos não saudáveis. Os saudáveis, eles podem ter uma vida independente. Normal. É normal, sem cuidador. Mas os idosos não saudáveis, eles precisam ter indivíduos que cuidem dele. É muito importante. E a incidência, a quantidade de velhos, de idosos, né, saudáveis é menor do que aqueles que não são saudáveis, infelizmente. Exatamente, né? Exatamente. Programas como esse, programas de educação, programas de saúde pública, devem incentivar, eu volto a insistir nisso, a prática de exercícios físicos e alimentação saudável para esses indivíduos. Nutrição que estão importantíssimo, né? É importantíssimo. Que fica todo mundo comendo miojo. Você viu? Pessoa de idade com miojo, que a quantidade de gordura é enorme, glicose, quer dizer, ou se não tomando à noite o que eles gostam de comer, café com leite e pão com manteiga. Porque os idosos, é muito mais fácil você cozinhar um miojo, pôr na panela, pôr o pacotinho e depois comer, do que elaborar uma alimentação. Uma comida. Então nós temos que mudar esses hábitos desses idosos. Você fala em miojo para Gisela, ela entra em crise. Uma vez ela mostrou no programa de TV dela, exatamente, ela pegou a quantidade de miojo e fez quanto tinha de gordura e pegou 1 litro de óleo, sabe? Então ela fez uma comparação, uma coisa absurda a quantidade de gordura que tinha miojo. E se fosse uma gordura saudável, seria interessante, mas é uma gordura não saudável. Gordura não saudável. Não, e é hidrogenada, gordura ruim. Gordura péssimo. Ruim. Pro idoso é péssimo isso. E agora, mas acontece que eles querem comer, porque primeiro a mastigação é difícil, então eles preferem comer pão com manteiga ou leite e tomar a bendita sopinha da noite. Se a sopinha da noite tiver carne, tiver proteína, mesmo que dissolvendo cozinhando essa carne no meio do caldo, essa sopinha vai ficar um sopão, vai ficar interessante para ele. Mas o líquido à noite é um problema, ele vai querer ir no banheiro, urinar, pode levantar, cair e quebrar a perna. Exatamente. Então, nós temos que trabalhar na mudança de hábitos de vida. Esses idosos, eles podem, em vez de comer miojo, eles podem comer uma carne moída, um peito de frango desfiado, que também são alimentos de fácil digestão, mastigação e digestão. E se não tem alguém se ele não possa fazer, se não tem ninguém para fazer, porque faço lá uma torta de frango, deixa pronto, esquenta só à noite. Eu acho que todo mundo tem que dar o seu máximo, sabe, para cuidar, porque aquele idoso que está ali hoje, que hoje é um problema para você, meu amigo, que você está me ouvindo agora, pelas ondas da Rede Canção Nova, esse idoso, um dia foi o seu provedor. Não esqueça isso, que um dia você comeu, você estudou, porque aquele idoso te ajudou. Isso. Então você não pode. E um dia você também vai ficar idoso. Tomara, né? Tomara que fique, né? Porque só fica idoso quem vive bastante, né? Que tem alguém para cuidar. Então, eu acho, outra coisa que é importante é que uma grande porcentagem das famílias brasileiras são mantidas por idosos. É verdade, isso é uma coisa impressionante, né? É uma proporção enorme. Cerca de 30% das famílias brasileiras dependem da aposentadoria do idoso. Financeiramente do idoso. Que é um absurdo. Tira dinheiro do velhinho que está ali em casa para gastar, tomar cerveja no boteco. Isso acontece. Acontece frequentemente. E veja, esses idosos
frequentemente são deixados num canto. São. Sem cuidados adequados, tanto físicos, de higiene e alimentares. Agora, Pierre, o que você acha das casas de repouso? Respirou fundo, hein? Você que tem experiência grande nesse sentido, né? Você que tem uma clínica bem de idosos aí, é complicado. Olha, a cultura, se essa pergunta fosse feita para um médico de cultura anglo-saxônica ou germânica, ele ia falar, isso é fantástico. Porque nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, os idosos frequentemente vão para casas... Sim, mas você não pode comparar. A Maison de Retraite, por exemplo, na França, espetacular, pô. Isso mesmo. Você vê na Alemanha, que é uma coisa... Eu visitei uma em Munique, espetacular, um negócio impressionante. As casas de repouso desse nível aqui em São Paulo, elas são absurdamente caras. Então, a população, de modo geral, não consegue. Não consegue. E sempre estão lotadas, impressionante também. Isso mesmo. A Liga das Senhoras Católicas, lá em Santana, é excelente. Eu não quero ficar dando nomes, mas tem clínicas muito boas. Você pode dar, não tem problema. Não, mas coisa boa a gente tem que divulgar, Pierre. Olha, o bonito da nossa rádio é que a gente não tem ligação comercial com ninguém. Então tá bom. Tudo que a gente fala aqui, é claro, você não vai falar nome de refrigerantes que a gente é contra. Mas coisa boa a gente tem que divulgar. Então, tem a Liga das Senhoras Católicas, tem uma casa que é mantida pelo Hospital Oswaldo Cruz, que também é muito boa, e tem um prédio, que é um flat, que é mantido pelo Hospital Santa Catarina. Que aqui na Paulista, é espetacular. Que é excelente. Mas é extremamente caro. Né? Todos eles são extremamente caros. E depois você tem casas de repouso intermediárias e tem casas de repouso que funcionam como depósito. Que é lamentável. Isso é uma coisa muito lamentável. Triste. Só que, sabe, Dr. Roque, eu fico pensando, o que é melhor para o idoso? Ser deixado em casa, esquecido num canto, ou ser levado para uma casa de nível mediano, onde ele vai ter uma alimentação razoável, vai ter pelo menos um convívio social. Conversa, né? Com outros idosos, com os mesmos problemas, as mesmas queixas que a dele, e vai ter uma higienização mínima. Exato. O que é melhor para ele? Todo dia que eu recebo uma pergunta, todos os dias não, eventualmente, quando eu recebo um tipo de pergunta do familiar nesse sentido, eu fico me perguntando o que é melhor. E aí eu coloco essas três opções, essas três situações para a família. Se a família consegue oferecer uma coisa melhor, então fica em casa. Se a família não consegue... o ideal é você ter um cuidador. Isso. Né, que você mantenha em casa, que a pessoa dentro do seu ambiente. Mas se não tem condição, tem que procurar realmente um local. Adequado. Agora, uma coisa, aconteceu isso conosco. A mãe da Gisela, que estava uma idade bem avançada, nós conseguimos, que ela não queria de forma alguma morar conosco. Ela queria morar sozinha. Então teve que ter uma fase intermediária que ela foi numa casa. Isso. Essa casa nós fizemos o seguinte, nós tiramos os móveis do quarto dela e montamos esses móveis nessa casa. Quer dizer, ela estava dentro do ambiente psicologicamente dela. Até o momento que um dia ela teve uma queda e ficou lá deitada no chão e ninguém foi atender, né? Aí nós pegamos e colocamos ela em casa e ela ficou com a gente até morrer. Mas, porque às vezes o idoso não quer, né? Ele não quer sair da casa dele. Exatamente. Isso que é um problema maior. Na verdade, o idoso, ele não quer... O idoso consciente, ele não quer dar trabalho para os filhos, para os parentes. Exato. Então ele quer ter vida própria. Ficar na vidinha dele. Exatamente. Mas e o risco, né, que tem? Né? De ficar sozinho, cair, levar um tombo. E geralmente elas não aceitam funcionárias que trabalham junto. Né? É uma dificuldade enorme. Tem que levar um tombo primeiro, cair, ficar deitada na cama. Infelizmente. Para depois aceitar alguém para ficar com lá. Mas, olha, eu não conheço um ser humano que aprenda, que evolua dentro de coisas boas. Tem que haver uma contrariedade, um contratempo para ele evoluir. Como eu digo sempre, a gente procura Deus por amor ou pela dor. Mas eu sempre vi, todo mundo procura pela dor mesmo. Isso assim. mesmo. Não adianta, né? Não adianta. Tem. O Faz ser parte humano, do ser humano. O ser humano é assim. E vamos pedir a Deus que a dor não seja tão forte, né? A ponto de
deixar a pessoa numa cama, aleijada, o que for. Quer dizer, esse é um problema. Muito sério, muito sério. Mas veja só, você pode ligar, você pode passar um e-mail para cá, mas depois o Dr. Pierre te responde para você. Você pode nos acompanhar através do blog.cançãonova.américa, blog.cançãonova.américa. Você pode acompanhar o nosso programa, porque hoje está aqui comigo o Dr. Humberto Pierre, que é professor livre-docente em geriatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Pierre, o nosso assunto está indo, e o pessoal, tenho certeza que está adorando esse tipo de abordagem. Você falou em queda, que é uma coisa que complica muito a pessoa de idade, e os problemas de memória, Pierre, que todo mundo morre de medo, né, depois dos 60 anos. Qualquer coisa começa a esquecer, fala, bom, eu vou ficar com Alzheimer. E aí? Esse é o grande temor de todo ser que vai envelhecendo, é o problema do Alzheimer, que não é tão frequente quanto nós imaginamos. Para envelhecer, como eu já disse, durante o envelhecimento nós vamos perdendo reservas. E uma das coisas que nós perdemos também é a memória. A memória não fica como de um jovem. O Alzheimer, ele se caracteriza por alterações de memórias mais graves. O indivíduo esquece o número da conta bancária, esquece onde está, não sabe onde está, põe água no fogo para fazer café e esquece água no fogo. Então são várias situações mais graves. Ele põe a carteira em determinado lugar e não consegue achar mais. Essas alterações vão sendo complicadas, vão sendo agravadas, até que o indivíduo não sabe reconhecer aonde está e ele perde o conhecimento dele mesmo. Esse é o Alzheimer em fase avançada. A alteração de memória, que frequentemente ocorre nos indivíduos indivíduos idosos, ela ocorre por falta de treino, por um estresse, por uma depressão. Estresse, né? Estresse que é um problema sério. Estresse, né? E depressão. Depressão, que é complicado. Complicado. E você tratando esse estresse, tratando essa depressão, a memória do indivíduo volta a ficar normal. Então é importante que os indivíduos tentem ter um estilo de vida o mais saudável possível para diminuir os estresses e para diminuir os quadros depressivos. Agora, a pessoa sempre se preocupa. Várias pessoas perguntam, né? Eu tenho alguém na família, se alguém na família tem Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. O problema é que as pessoas, elas acham que qualquer alteração de memória é Alzheimer. E não é bem assim, e né? Mesmo que tenha o síndrome de Alzheimer, a doença de Alzheimer, o lado genético não existe, né? Ninguém sabe direito, ninguém conhece direito a doença de Alzheimer. Desde que eu me formei, já fazem 30 anos, eu já vi a etiologia do Alzheimer mudar umas 2, 3 vezes. Ninguém sabe ao certo. Então, toda vez que você tem um assunto onde há muita teoria para tentar explicar aquilo, ninguém sabe nada a esse respeito. Então, o problema genético no Alzheimer, nós não sabemos. Ninguém sabe. E agora, com o envelhecimento mais prolongado, né, com a longevidade maior, evidentemente que aparece mais Alzheimer por causa disso. Né? É claro. E existem outras causas de alteração de memória. Por exemplo, o indivíduo que é hipertenso, não tratado adequadamente, ele vai tendo microinfartos cerebrais assintomáticos e o cérebro desse indivíduo vai ficando um queijo suíço. Esse cérebro todo furadinho, ele também leva a alterações de memória e de comportamento muito importantes. E isso não é Alzheimer, é uma outra doença, é uma alteração na cognição, na capacidade de interpretação, memória, enfim, de comportamento, que não é Alzheimer. Tem uma etiologia, tem uma causa que poderia ter sido evitada. É que todo mundo tem horror de Alzheimer, né? Você vê a pessoa com... Alzheimer eu acho que é uma boa para o paciente, né? Para ele tanto faz, né? Isso. Mas para a família é uma coisa muito triste mesmo. O indivíduo com Alzheimer, o cuidador é que deve ter uma atenção
redobrada do médico, porque é ele que enfrenta as maiores dificuldades para lidar com o comportamento daquele indivíduo com doença mental. Que é difícil mesmo, é complicadíssimo e geralmente essas pessoas são colocadas nesses depósitos até de velhos, né? Que é triste demais, você vê as pessoas se alimentando de fezes, você vê umas coisas feias, né? Nessas casas de saúde que aceitam todo tipo de idoso, então é uma mistura de pacientes desde um quadro de demência avançado até um indivíduo normal. Isso que é chato, que é grave, né? Agora, o Estado não tem essas casas de saúde, né? Não é do meu conhecimento, eu não conheço nenhuma. Se você não conhece é porque não tem, né? Não conheço Você vê que é absurdo. Agora que é época de política que a gente ouve. Ontem mesmo estava ouvindo um político aí, fazendo a campanha aí de um partido que eu não gosto, mas não vou falar também. Não é o PT não, hein? Não é o PT não, não é do PT não. É um sujeito que está fazendo campanha a prefeito aqui em São Paulo. Não, que o problema nosso é saúde, é isso. Mas é claro que a gente sabe que é saúde. Toda a vida, quando começa essa época de política, é saúde, segurança e ensino. Mas eu nunca vi resolverem nada. Saúde do Brasil continua lamentável, triste demais. Você vê a falência do serviço de saúde, o povo morre sem assistência médica. Você vê o povo de idade agora jogado por aí, maioria que tem problema, que precisava de um cuidador, o Estado não quer saber de nada. Eu digo Estado censurado, não estou falando de político não. Então, o jeito que vem prometer 1000 coisas, ele devia ter vergonha na cara, saber que ele não vai acontecer nada. E se você tiver alguém falando que promete que vai fazer isso ou aquilo, não vote nesse cara. Não vote, que é mentira, ele não vai conseguir mesmo. Você acha que consegue melhorar a saúde do Brasil assim, como de uma hora para outra? Não tem Já jeito. melhorou muito. Isso é verdade, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, nesses últimos anos melhorou muito a saúde. Esses serviços todos, esses exames ambulatórios, melhorou muito, mas ainda está muito longe, Está muito longe. Principalmente do idoso, né? Nós temos o serviço, o SUS, ele é um dos melhores serviços de saúde pública do mundo, Roque. No papel, né? No papel. Teoricamente. Teoricamente é fantástico. Mas na prática diária é muito difícil. Eu acho o seguinte, se não houvesse esses desvios de dinheiro, essa corrupção toda, o SUS realmente no desenho é espetacular. A gente conhece os outros serviços de saúde, né? Da Europa, dos Estados Unidos, você vê que não tem. Não é igual. O Estado não funciona. Os Estados Unidos agora estão sofrendo uma crise de saúde, né? Exato, com as mudanças do presidente Obama. E o pessoal do partido contrário não está aceitando. Não. E os pobres lá não têm tem direito nenhum, não. Não tem. Chance. Não é como aqui, todo mundo tem direito. Aqui lá não tem isso. Lá agora, não tem mesmo. Lamentavelmente, você vê essa corrupção, desvio de dinheiro para lá e para cá. Se ninguém desviasse dinheiro da saúde, pelo menos da saúde, roube um pouquinho, mas não roube da saúde, vai pelo amor de Deus. Se não houvesse esse desvio de dinheiro, tenho certeza que nós estaríamos numa situação melhor do ponto de vista de saúde. Sem dúvida. O nosso programa está chegando ao fim já, não? Falta já, estamos no final do programa. Pierre, eu agradeço a sua presença. Hoje é um sábado, feriado, você deixou sua família, deixou seu neto em casa, né? Que você está curtindo muito seu neto, e veio aqui dar essas informações para esse povo maravilhoso brasileiro que precisa realmente desse tipo de informação. Eu agradeço você, Pierre, e deixo aberto aqui o microfone da Rádio América para você aos sábados e durante a semana o programa da Gisela também. Quando você quiser fazer alguma divulgação de algum programa que você está fazendo, alguma coisa, está aberto para você aqui. Muito obrigado, Dr. Roque. Foi um prazer estar aqui com os senhores ouvintes. E eu queria deixar uma última mensagem. Para envelhecer de modo saudável, é preciso uma boa alimentação e exercícios físicos regulares, pelo menos 2 horas por semana de exercício físico. Não é muito, são só 2 horas, 120 minutos de exercício físico. E caminhar, lavar roupa, estender roupa no varal, enfim, tudo isso é considerado exercício físico. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom, meu amigo, minha amiga, eu agradeço a permissão que você me deu de entrar na sua casa, de entrar no seu automóvel, de sentar com você à beira do fogão, sentar na sua sala. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso por a gente estar podendo aqui, estar divulgando isso para você, levando essas informações.
E peço que durante essa semana, que Deus nos ampare nas tribulações que seguramente poderão acontecer. Só lembrando que Deus não traz dificuldades para nós, Deus não manda doença, Deus não manda desgraça, muito pelo contrário. Deus nos ampara, nos pega pela mão para conseguir superar essas dificuldades. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja e nos abençoe nessa semana que vai acontecer. Muito obrigado a todos vocês e até sábado, se Deus quiser. Que me levaram pra perto de ti, pude ver em meio à dor, entendi o teu querer. Eu vi agir em mim o teu poder. Nas lutas que enfrentei em cada momento. Termina agora Mais Saúde, mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova. Começa agora, especial Canção Nova. Um novo tempo está no ar. Se errei, meu Deus, o que me aconteceu? Se errei, traz de novo paz pro meu coração. Se errei, quero teu amor, me deixei pra trás. Não vou desanimar, pra casa do Pai eu vou voltar. Dos lados à procura de alguém pra desabafar. Tô surrado nessa vida, maltratado sem saída, já nem sei em que acreditar. Quando eu passo na porta da igreja, meu coração até estremece. Me lembro dos tempos de infância, coisa boa a gente não esquece. Se errei, meu Deus, o que me aconteceu? Se errei, traz de novo paz pro meu coração. Se errei, quero teu amor, que deixe pra trás. Não vou desanimar, pra casa do Pai eu vou voltar.
Especial Canção Nova. E na tua direção caminhar.